Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma programação da TV Informe nessa segunda-feira, dia 18 de outubro, uma segunda-feira com muito cara de segunda-feira, aliás, como tem sido quase todos os dias desse mês de outubro, muito chuvoso, com tempo bastante feio, inclusive bastante frio aqui em Blumenau. Estou muito feliz em poder estar novamente com vocês no nosso encontro semanal, Informe Blumenau Entrevista. E hoje o nosso bate-papo, como sempre, né, como a gente sempre busca priorizar, é sobre política. Nós vamos conversar com um dos vereadores que está em segundo mandato na Câmara, o vereador do PSDB, Alexandre Matias. Estamos aí? Fala, Xará, tudo bem? Obrigado, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Gonçalves, eu que agradeço a oportunidade de conversar mais uma vez com você, com a sua grande audiência, falar um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos mandatos aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Muito legal. Lembrando que você que está nos acompanhando pode nos ajudar a fazer esse programa, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas consigam receber essa mensagem, chegar às ideias, os projetos do vereador Alexandre Matias e também comentando, fazendo a sua pergunta para o vereador de forma respeitosa, de forma democrática, a gente vai colocando aqui. O vereador Alexandre Matias tem uma atuação bastante forte no parlamento catarinense, como eu disse, no parlamento de Blumenau, como eu disse, ele está num segundo mandato. Vereador, é muito diferente o segundo mandato do primeiro? É diferente, Alexandre. Do primeiro mandato, eu costumo fazer uma analogia com um jogador de futebol na juventude, que até os boleiros usam a expressão de correr errado muitas vezes, né? Então, quando a gente está no primeiro mandato, e algumas vezes a gente acaba correndo errado, gastando bastante energia. E num segundo mandato, com mais experiência, a gente já sabe a cadenciar mais o jogo e usar da experiência também a nosso favor. Então, o segundo mandato, com certeza, é uma nova postura, uma outra cabeça, e com certeza a gente, com isso, também consegue contribuir mais para a nossa cidade, que é o nosso objetivo maior. Maravilha, o Andréas já está aqui com a gente. Boa noite, obrigado, André, boa noite para você também. A mesma coisa com o Dionei Machado, o Alexandre Pereira também está com a gente, nos cumprimentando. Bem legal a nossa audiência. No primeiro mandato, vereador, você foi, boa parte dele, líder do governo Napoleão. Começou lá com o Napoleão, né? E aí permaneceu com o Mário, é isso? Isso, eu comecei na liderança do governo em dezembro de 2017, ou seja, no final do primeiro ano de mandato, e permaneci Sim. como líder até o começo desse ano, né, quando começou o ano legislativo, e aí fui sucedido pelo vereador Marcelo Lanzarin. Bom, você até só não foi líder ainda, imagino, porque você não quisesse, porque você teve toda essa tarefa, sempre teve muito afinado, primeiro com o prefeito Napoleão, agora com o prefeito Mário, e o seu nome foi muito lembrado aí para ser secretário municipal, mas aí o senhor pensou em ir, não foi? Como é que foi essa situação? Então, Alexandre, como você falou, eu sempre tive uma excelente relação, né? Primeiramente com o ex-prefeito Napoleão Bernardes. Fiquei muito honrado com o convite dele, ainda no primeiro ano de mandato, poder assumir essa responsabilidade imensa que é ser o porta-voz do governo no parlamento blumenauense. E fiquei ainda mais feliz quando recebi o convite, quando o prefeito Mário Hildebrand assumiu a prefeitura em 2018, para permanecer no cargo de líder do governo, e desempenhei essa função, como eu falei, até o começo desse ano. Continuaria sem problema algum na liderança do governo, mas obviamente entendi também as questões relacionadas ao vereador Marcelo Lanzarin, que até então era o presidente da Câmara, e nada mais justo também do partido do prefeito Mário Hildebrand, que ele ocupasse esse espaço agora nessa legislatura. Com relação à sua pergunta, né, da ocupar uma vaga de secretário, como sempre na política existem sondagens, existem conversas, né, a gente conversou a respeito disso no início do mandato, mas optei nesse momento em permanecer na Câmara de Vereadores,
auxiliando, justamente por ser um vereador de segundo mandato, e nós temos alguns vereadores que compõem a base do governo de primeiro mandato, então achei que fosse mais útil, nesse momento na Câmara também, podendo contribuir com essa experiência de já estar um mandato à frente. Bom, quando o entrevistado é bom, a audiência também é boa. Muita gente nos cumprimentando, o Osmar, o amigo Elson Campos, fazia tempo que eu não via ele, boa noite, a Vânia com a gente, o Gilmar, a Liege, a Gilmara, o Laírton Leite, grande Laírton, também está com a gente, o Fabrício, bastante gente na nossa audiência. Vereador, como é que é o senhor eleito para esse segundo mandato? Como é que o senhor pensou? Qual vai ser a minha missão como vereador? Então, Alexandre, é importante a gente relembrar um pouquinho como foi angustiante essa questão do segundo mandato, né? Eu costumo dizer que eu dormi durante a noite de domingo ali, amanheci ainda sem essa vaga assegurada, né? E aí, logo na manhã seguinte, na segunda-feira, começou a chover mensagens no meu celular dizendo que a contagem não tinha computado o voto de 2 candidatos do nosso partido, do PSDB, e que com isso, na realidade, quem faria 2 cadeiras era o PSDB e não o Partido Novo. Então eu digo que eu passei por esses 2 extremos, né? O momento no domingo à noite de reflexão por não ter chegado ao objetivo, e de muita euforia já no dia seguinte, com a notícia de que a vaga realmente era nossa e que nós teríamos a oportunidade de continuar contribuindo com a cidade na Câmara de Vereadores. Então, foi um misto aí de emoções, mas que eu fico muito feliz com essa responsabilidade, Alexandre, que as pessoas depositaram em mim para continuar o meu papel aqui na Câmara, né, sempre tendo como norte o bem da nossa cidade, o bem da nossa da população aqui de Blumenau. Eu acho que é desse jeito que eu sempre norteei o meu trabalho, com muita seriedade, né, sabendo o papel do vereador, sabendo a responsabilidade do voto de cada uma das pessoas que depositaram em mim essa confiança. Então, tenho muita ciência da minha responsabilidade aqui na Câmara de Vereadores. Vereador, o senhor é um político bastante equilibrado, bastante tranquilo, pelo menos passa essa imagem para todo mundo. E como é que conviver com esse mundo insano da internet, que era um mundo que sempre existia, mas não se reverberava tanto, porque as mensagens não chegavam para as pessoas. Mas hoje a classe política é muito discriminada, e por mais que você faça um baita projeto, uma baita iniciativa, de algum jeito você vai ser criticado. Eu que sou jornalista, que falo de política, eu sou criticado toda hora, e vocês, então, até pautas que são positivas, sempre, se não há unanimidade ali nas críticas, quem valoriza ainda diz, mas tem coisa por trás. Então, como é que é? Como é que se lida com esse momento que é tão ruim, porque é uma desvalorização. Eu sempre digo que a classe política tem muita gente para ser criticada mesmo, mas tem muita gente que trabalha muito sério e que deve ser valorizada. Olha, Alexandre, eu acho que isso vem de encontro à pergunta que você me fez anteriormente com relação a qual a experiência, né, de estar no segundo mandato. Também com relação a isso, né? Eu acho que esse amadurecimento de você saber diferenciar a crítica construtiva da crítica destrutiva, né? Infelizmente, nas redes sociais hoje, a grande maioria são críticas destrutivas. Então, hoje eu sei separar muito bem essas questões de rede social, de comentários, de marcações, o que é de construtivo e o que me marcam para que eu possa ajudar o bem da coletividade, o bem da nossa cidade, prontamente eu me coloco à disposição. Agora, aquelas pessoas que fazem críticas simplesmente por fazerem, ou então, eu sempre analiso muito os comentários e as críticas que vêm ao meu respeito da seguinte forma, Alexandre. A pessoa que fez a crítica, ela já construiu alguma coisa? Ela já se colocou à disposição para melhorar o meio em que ela vive? Se a resposta for sim, ótimo. Vamos conversar, me coloco à disposição e vamos tentar melhorar
nisso que a pessoa está colocando. Agora, se é uma pessoa que só sabe apontar o dedo, que só sabe ser pedra, né, não sabe a dificuldade que é ser vidraça, aí eu acabo deletando essas críticas, e isso, com certeza, a experiência de estar num cargo público, num segundo mandato, nos dá essa tranquilidade de saber separar esse joio do trigo e poder continuar nessa caminhada, sempre norteado pelo que é o que a gente imagina que é o certo, e é dessa forma que eu tenho trabalhado, e eu acho que eu tenho conseguido superar, vamos dizer assim, essas questões relacionadas que são inevitáveis, né? Quem se coloca à disposição, quem opta por ter uma vida pública, está sujeito a críticas, a elogios, só que a gente precisa ter essa diferenciação com relação à crítica destrutiva da crítica construtiva. É verdade, criticar faz parte, mas tendo respeito e tendo principalmente foco, não essas agressões gratuitas que a gente acaba vendo. Bom, o nosso parceiro aqui de Informe Blumenau, o comandante do Resende Preto, nosso Marco Antônio André, está antecipando uma das pautas, então eu vou seguir a fala dele, depois a gente volta para falar da Câmara, que é um assunto que remete para a política nacional. Ele pergunta, boa noite, Alexandre e o vereador Alexandre, o PSDB será essa terceira via que o Brasil precisa? E quem o vereador prefere? Dória, governador de São Paulo, ou Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Lembrando que o PSDB realiza em novembro, é isso, né, Alexandre? Exatamente. Em novembro, o PSDB realiza prévias para definir o nome que vai ser o candidato à presidência, e o vereador Alexandre Matias, além de tudo, é presidente municipal do PSDB. E aí, PSDB vai com quem? Então, deixa eu aproveitar a grande audiência do Informe Blumenau, Alexandre, e convocar todos os filiados do PSDB que estão acompanhando esse programa, porque nós estamos no momento das prévias de cadastramento. Então, do dia 14 de outubro ao dia 14 de novembro, esses 30 dias é o prazo para que o filiado do PSDB, que se filiou anteriormente a maio de 2021, possa fazer esse cadastro no aplicativo Prévias PSDB e poderá fazer o seu voto em um dos três candidatos, que é João Dória, Eduardo Leite e Arthur Vigílio Neto. Não podemos esquecer também do ex-prefeito de Manaus, deputado federal, senador, Arthur Vigílio Neto, que também está nas prévias. Então, como eu falei, nós estamos nesse período de cadastramento, e aí a votação em si acontecerá em primeiro turno no dia 21 de novembro e em segundo turno no dia, caso não se chegar a um vencedor em primeiro turno, aí os dois mais votados em segundo turno no dia 28 de novembro. Eu, particularmente, como você já colocou, eu sou presidente municipal do PSDB, e nós aqui na nossa cidade, nós optamos por deixar a militância à vontade, livre, para fazer as suas escolhas. Eu, particularmente, Alexandre Matias, vou votar no governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por acreditar justamente no que perguntou ali o Marco Antônio André, se o PSDB será essa terceira via. Eu acredito que e tenho a convicção de que com o Eduardo Leite nós vamos conseguir convergir todos esses partidos que formam o centro em torno de uma candidatura. Eu acho que é inevitável que nós tenhamos uma terceira via composta por uma terceira via única, Se nós pulverizarmos muito esses partidos chamados de centro, nós acabaremos, do meu ponto de vista, fortalecendo os polos, Então, nós não podemos correr esse risco. Acho que nós teríamos que ter uma candidatura única, ou poucas candidaturas, vamos dizer assim, de centro, para que nós tenhamos a possibilidade de chegar no segundo turno, e aí, no segundo turno, mano a mano, outra eleição, e tenho a certeza que o PSDB, por tudo que já fez e já contribuiu para o desenvolvimento do nosso país, tem, sem sombra de dúvida, os melhores nomes para a gente conseguir o desenvolvimento do Brasil.
Bom, vamos lá. A Maria Janete também está com a gente e a Daniela Cardoso dizendo muito bom, vereador, vou na mesma linha. Deixa eu seguir com esse assunto e aí o senhor me corrija se eu estou errado, e eu queria fazer duas reflexões. Pela sua fala, lembrando que o PSDB catarinense, obviamente o PSDB gaúcho e o PSDB do Paraná, já sinalizaram, não quer dizer que fecharam, apoio ao nome do Eduardo Leite nas prévias. Ainda tem muita água para rolar nisso. Mas o senhor falou uma coisa, que o Eduardo Leite pode se constituir como uma terceira via e atrair outras siglas. Bom, o senhor está me dizendo, claro que a gente vai por eliminação, que o governador de São Paulo, João Dória, tem mais dificuldade de trazer parceiros eleitorais nesse processo. Depois eu vou lhe pedir seu rebate nas minhas falas se eu estiver muito enganado. E, por outro lado, eu quero lhe perguntar, o Eduardo Leite me parece um político mais consistente internamente, inclusive dentro do PSDB, que tem mais história com o PSDB do que o próprio João Dória. O problema do Eduardo Leite é decolar além da região sul, lembrando que nós temos um país que é um continente, que o norte e o nordeste tem um peso muito forte na eleição, e a região central também, nem se fala nisso, sudeste, mas que talvez eu fico pensando nos baianos, no pessoal do nordeste, do norte, tentando digerir o Eduardo Leite por não conhecê-lo. Gostaria que o senhor analisasse isso que eu falei, por favor. Então, Alexandre, eu acredito que, com certeza, neste momento, há um ano da eleição, o governador de São Paulo, até pela magnitude do estado de São Paulo, é muito mais conhecido do que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas, ao mesmo tempo em que, no meu ponto de vista, ele é mais conhecido a nível nacional, ele também tem maior rejeição. Isso, quem está falando, não é o vereador Alexandre Matias, quem está falando são os números de pesquisas eleitorais feitas nesse momento, há um ano da eleição. Então, eu acredito que sim, por não ter tanta rejeição nesse momento quanto tem, infelizmente, o governador de São Paulo, João Dória, eu acredito que ele terá lá na frente a possibilidade de aglutinar mais partidos em torno do projeto do PSDB de Eduardo Leite, presidente do Brasil. Agora, com relação a ele ser mais conhecido, eu tenho certeza absoluta que em um ano todos os brasileiros vão ter a oportunidade de ouvir falar muito de Eduardo Leite, dos avanços que ele propôs desde quando era vereador lá em Pelotas, prefeito, agora governador do Rio Grande do Sul. É um rapaz que se comunica muito bem e eu tenho certeza que ele vai poder fazer toda essa divulgação e vai poder se fazer conhecido em todo o Brasil. Vamos lá, vereador, aproveitando, qual é a sua avaliação do governo do presidente Bolsonaro no geral, e eu gostaria também uma avaliação mais específica com relação à condução da administração federal nesse momento tão difícil que a gente viveu, que foi a pandemia? Bom, Alexandre, é importante a gente começar a fazer dessa avaliação, lembrando que eu fui eleitor de Jair Bolsonaro no segundo turno. Obviamente, no primeiro turno votei no Geraldo Alckmin, mas no segundo turno, até por exclusão, não votaria no PT, votei em Jair Bolsonaro. E, infelizmente, o que a gente pôde perceber até o momento é que o nosso presidente não conseguiu virar a página do processo eleitoral. No processo eleitoral, a gente sabe, nós temos adversários, nós estamos num processo de definição, de escolha, mas acabou a eleição, nós temos que ter a ciência que nós não podemos mais representar somente uma parcela da população. Eu, durante o processo eleitoral, tive 2.047 votos, mas passado o processo eleito, eu sou um dos 15 vereadores da cidade de Blumenau. Da mesma forma, o nosso presidente não pode administrar o nosso país, que tem um tamanho continental, querendo olhar só para o umbigo daqueles seus eleitores fiéis. E é o que eu tenho percebido
cada vez mais ele faz movimentações em direção ao seu eleitorado. E o pior de tudo é que, de forma muito ríspida, com aqueles que não se identificam tanto com as suas causas. Eu acho que ele poderia, e ainda pode, né, fazer as suas movimentações de forma não traumática, mas parece que ele quer sempre buscar o caminho mais difícil, o caminho mais áspero, o caminho em que cause maior discussão. Então, isso me faz dar uma temeridade com relação ao governo dele, e eu sempre disse, aqui no meu pronunciamento também na Câmara de Vereadores, o que eu tenho a certeza de que uma maior qualidade de um gestor público é o equilíbrio, e infelizmente isso falta para o nosso presidente, né? Parece que ele não consegue processar o que ele vai falar e não consegue pensar antes de dizer. E isso é muito temerário, né? Basta ver o que aconteceu agora em 7 de setembro, em que se mobilizou um monte de gente, ele foi às ruas, usou do microfone, do carro de som, incitou e xingou um monte de gente, e passado 24, 48 horas, como se nada tivesse acontecido, costurou um acordo, e infelizmente causou danos ao nosso país, né? Os caminhoneiros e tudo mais. Então, é muito temerário esse destemperamento que ele tem, né? Esse destempero que ele tem, muito rápido, muito ríspido. E, no meu ponto de vista, como eu disse, para se governar um país continental como é o Brasil, nós temos que ter um gestor equilibrado, né? Que, passado o período eleitoral, possa olhar para o Brasil como um todo, não só para o seu eleitorado, mas para todo o povo brasileiro. Vereador, eu quero aproveitar para lhe parabenizar, porque, inclusive, logo depois do 7 de setembro, o senhor foi um dos vereadores que usou a tribuna da Câmara para fazer essa crítica que o senhor fez, que o presidente fala as coisas sem pensar, gera ele mesmo as crises, né? Boa parte das... o senhor falou tudo, porque boa parte das crises elas não acontecem por causa do PT, por causa do PSDB, não é por causa do Lula, por causa do Dória, não, é por causa do presidente, ele mesmo se bate a cabeça. Então eu quero lhe parabenizar, porque em Santa Catarina ainda o recall do presidente ele é muito forte, né? O eleitorado catarinense ainda tem um apoio, manifesta um apoio muito grande ao presidente, isso as pesquisas apontam. No Brasil isso já mudou bastante, então a gente percebe muitos políticos, e a gente conhece muitos, que a gente sabe que votaram no Bolsonaro por uma questão de opção, né? Era Bolsonaro, Haddad, enfim, e optaram pelo Bolsonaro, mas muitos têm uma posição muito crítica ao presidente. Mas quando tu vais lá e pergunta para ele, o que tu acha? Eu acho que tá bom, tem coisa boa, então as pessoas têm medo também de fazer essa crítica um pouco mais forte, com medo de perder voto, principalmente aqui em Santa Catarina. Mas como o senhor deixou a bola picando, eu preciso fazer essa pergunta. Bom, hoje o desenho que está lá, o senhor vai trabalhar, obviamente, pelo Eduardo Leite, mas há uma probabilidade bastante grande da eleição acabar ficando polarizada, é isso que apontam as pesquisas de eleição, que hoje falta um ano para elas, e elas são um retrato desse momento, deixar claro, mas elas apontam para uma polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Eu me lembro que recentemente também o ex-presidente do PSDB, o ex-presidente da República, o Fernando Henrique, talvez a maior liderança do PSDB nacional, foi lá, posou uma foto com Lula e tal, enfim, e o senhor deu uma canelada nele também, dizendo, né, que não é bem assim e tal. Vamos lá, e numa hipótese, num segundo turno em 2022, Lula e Bolsonaro, você vai votar em quem? Olha, Alexandre, essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta que eu, nesse momento, não saberia te responder efetivamente. Nós estamos entre a cruz e a espada, do meu ponto de vista, né? Com certeza,
É muito difícil. Olha, eu votar em Lula iria contra os meus princípios, por tudo que aconteceu, por todas as manchetes que nós tivemos, pela forma abrupta que nós tivemos agora de liberdade dele poder disputar uma eleição. Então, não concordo efetivamente com todo esse processo, da mesma forma que não concordo com todos esses atos antidemocráticos que nós tivemos, promovidos pelo nosso presidente, né, sempre com os punhos cerrados, com a faca aos dentes. Bastante difícil essa tua pergunta, mas vamos lá, não ficando em cima do muro, Alexandre, eu acredito que eu votaria novamente no presidente Jair Bolsonaro. Maravilha, parabéns mais uma vez pela sinceridade. Quem está com a gente aqui, o nosso grande amigo Charles Esp, que o homem virou um atleta, né, dizendo que o senhor tem seu respeito dele, a admiração. Laírton Leite falando também que está fechado com o Eduardo Leite. A Liege também falando da admiração pelo vereador Matias. Vereador, vamos lá. Conjuntura estadual. O senhor é outro que também vai na canela do governador Carlos Moisés, né? Blumenau tinha, na última eleição, tinha 3 ex-prefeitos que foram muito bem avaliados na majoritária, Décio Lima, João Paulo Klein, Bing Napoleão Bernardes, mas optou por um desconhecido surfando numa onda também que não sabia o que ia dar, que era a onda 17 do Bolsonaro. Qual é a sua avaliação sobre a postura do governador Carlos Moisés e qual é a sua percepção sobre o momento eleitoral do ano que vem? Bom, Alexandre, a gente precisa fazer uma análise a respeito do que foi a eleição de 2018. Né? Com relação ao presidente, Bolsonaro teve mais de 83% aqui em Blumenau de votos, né? E em Santa Catarina mais de 75%. E na esteira dessa votação do Bolsonaro, vieram vários políticos, dentre eles hoje o nosso governador, o Moisés, que no segundo turno tirou em Santa Catarina mais de 71%, desbancando nomes aí conhecidos na política estadual, e o catarinense optou por escolher um desconhecido, uma pessoa que não tinha passado por nenhum cargo eletivo, e por ter feito essa opção, nós acabamos pagando um alto preço, do meu ponto de vista, que foi esses 33 milhões de reais, que ainda não chegou ao final de uma explicação, né, onde é que foi parar, de que forma, por que foi feito o trâmite de se pagar antecipadamente numa compra muito suspeita, mas foi uma escolha dos catarinenses. E digo mais, né? 2018 foi traumático também para a cidade de Blumenau. Né? A cidade de Blumenau decidiu, em 2018, de não termos nenhum representante na esfera federal. E isso está nos custando muito. Basta nós fazermos um comparativo com os anos antecessores, os anos anteriores, quando nós tínhamos um senador da República, o senador Dalírio Bebe, e 2 deputados federais, deputado João Paulo Cambim, deputado Décio Lima. E com relação ao governo Moisés, olha o percentual de votos que ele tirou na nossa cidade. Mais de 77% dos blumenauenses, em segundo turno, escolheram Carlos Moisés para ser o nosso governador. E, infelizmente, ele não tem correspondido a essa votação expressiva que ele recebeu, não só aqui em Blumenau, mas em todo o Vale do Itajaí. Nós temos dificuldade, Alexandre, até mesmo da presença física do governador aqui na nossa região. E isso é muito complicado. Eu tive a oportunidade de poder contribuir com o governo do Estado, fui diretor-geral da extinta Secretaria de Desenvolvimento Regional e acompanhei para e passo a quantidade de vezes que o saudoso ex-governador Luiz Henrique da Silveira vinha à nossa região, que até mesmo o ex-governador Raimundo Colombo, mesmo que também não tenha sido
vamos lá, um dos melhores governadores que o Vale já teve, mas se fazia mais presente aqui fisicamente do que o nosso atual governador. Então, eu vejo com bastante dificuldade assim a conduta do nosso governador. É claro que, nesse momento, financeiramente, o governo do Estado está muito bem, isso é o que se dizem aos quatro cantos, mas, efetivamente, para nós aqui do Vale, o que isso tem correspondido em obras? Nós estamos numa SC-108 a passos de tartaruga, recomeçou agora, nesse momento, a fazer a obra, que tem, se não me engano, esse trecho que está compreendido agora de 3 quilômetros, e fora isso, quem transita pela região norte da cidade, pela Pedro Zimmermann, sabe o caos que é passar por ali. Quem vai a Pomerode passa pela Werner Duve, a mesma coisa. Então, de que adianta os cofres do governo do Estado estarem abarrotados se nós temos dificuldades aqui na nossa região pela inoperância do governo do Estado? O que eu percebo é que o governo do Estado tem muito dinheiro e poucos projetos próprios. Tanto é que o que a gente mais vê pelo Estado todo é o governador fazendo parceria com os municípios, onde os municípios já têm projetos e quem executa é o município, porque o governo do Estado, no meu ponto de vista, passou todo esse período até agora tentando explicar a questão dos respiradores, tentando sobreviver a um impeachment. Então, foi um retrocesso, do meu ponto de vista, todo esse processo aí do governador Carlos Moisés, que continua no cargo, mas que, no meu ponto de vista, saiu bastante arranhado em todo esse processo e que nós precisamos, sim, no meu ponto de vista, mais uma vez, lembrar a lição que ficou de 2018, de Blumenau não ter um representante aqui da cidade, lá na esfera federal. Eu tive em Brasília, até na companhia do prefeito Mário, por 2 vezes, e vi a dificuldade que agora nós não termos um representante aqui da cidade lá, para pegar o papel de Blumenau, colocar embaixo do braço e percorrer os ministérios para tentar resolver os problemas aqui da cidade, para tentar pegar o que Blumenau precisa na esfera federal e fazer acontecer. Então, é traumático para nós, uma cidade aí com mais de 230 mil eleitores, não termos um deputado federal, não termos um senador. Então, esperamos que a gente possa rever essa situação na eleição do ano que vem. Vereador, já eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da representatividade e tal, e do seu projeto político. O senhor está coberto de razão com tudo que fala. Eu só gosto de fazer um parênteses, lembrando que as nossas 3 principais lideranças que tinham potencial para estar na Câmara dos Deputados optaram por não fazê-lo. Vamos lá. Talvez se o Décio fosse candidato, ele estaria eleito. Talvez se o João Paulo Kleinberg fosse candidato, estariam eleitos. E com todos os problemas que os dois, pode ter crítica com os dois, eles eram 2 deputados bons para Blumenau, eles eram 2 deputados muito importantes. E se o prefeito Napoleão Bernardes, na época, na hora que tomou aquela rasteira da cúpula do próprio PSDB, tivesse batido o martelo, não, então eu vou para a federal, ele estaria lá. É bem provável, porque havia uma onda em torno do Napoleão. Então, eu estou aqui olhando a lista dos candidatos, por exemplo, o seu partido tinha o Marco Antônio Warroff, que é uma pessoa maravilhosa, mas não tem, ele não tinha estofo para chegar para deputado federal. Deputado federal o furo mais embaixo, tinha Ana Paula Lima, então tem esse recorte que a gente pode fazer. Mas eu quero encerrar a conjuntura estadual contigo, para a gente avançar em outros temas, porque então estamos aí, todos os partidos estão se movimentando, o governador Carlos Moisés procura um partido para ser candidato, tem uns 2 ou 3 que querem se agarrar no projeto do Bolsonaro, então o senador Jorginho Melo está ali tentando, agora vem o Esperidião Amin, que em toda a eleição estadual se posiciona naquele jeito, pode vir a ser o candidato também do Bolsonaro, e claro, legitimamente, MDB, PSDB. Só que o PSDB, só aquelas coisas da política que a gente não entende. O senhor ficaria confortável se o candidato PSDB ficasse, quem puxasse voto é o ex-deputado Gelson Merizio? Então, Alexandre, vamos lá. Primeiro, deixa eu só fazer uma referência. Você citou meu grande amigo, irmão, Marco Antônio Warroff, que eu tenho que
mandar um grande abraço a ele. Eu tive a oportunidade, antes de me eleger vereador, em participar aqui na Câmara como seu chefe de gabinete. E hoje, como Dia do Médico, também mando um grande abraço é verdade. a ele, Boa. não só a ele, a todos os médicos aqui que estão nos acompanhando, né, pelo excelente trabalho que fazem pela saúde aqui do nosso município e pelo Brasil afora. E com relação ao âmbito estadual, eu gostaria de dizer que eu gostaria de ver o PSDB nesse momento mais ativo, né? A gente está hoje numa posição, infelizmente, de aguardar os cenários, né? Nós, há um tempo atrás, tínhamos, encabeçando esse processo, o ex-deputado Gelson Merizio, que foi candidato a governador nas eleições de 2018, foi ao segundo turno e que se filiou ao PSDB após o período eleitoral. E que estava conduzindo esse processo e tinha o cheque em branco da executiva estadual, e ainda tem, né, o cheque em branco da executiva estadual do PSDB, para concorrer ao cargo de governador do estado ano que vem. Infelizmente, né, eu não acompanho, não faço parte da executiva estadual, mas a gente fica sabendo, né, eu sou presidente municipal, faço parte de grupos em que presidentes do estado inteiro estão presentes, e é notório, a gente sente de que o projeto ele deu uma esfriada, né? Como eu disse, tem muita água para passar embaixo dessa ponte até a eleição do ano que vem, mas, sinceramente, eu esperava que o projeto, nesse momento, estivesse numa crescente, não numa decrescente, né, que é o que, infelizmente, eu percebo nesse momento. Mas o PSDB é muito grande, o PSDB tem história, tem grandes nomes, como eu disse, nós temos, na figura do ex-senador Dalírio Beber, um dos fundadores do PSDB aqui no estado de Santa Catarina, um grande alicerce aqui para Blumenau, para a região, e ele tem acompanhado para e passo todas essas tratativas e tem levado também os nossos questionamentos, as nossas falas à executiva estadual, e nós esperamos, sinceramente, que o PSDB possa ocupar um espaço que ele merece, um espaço de protagonismo no cenário eleitoral do ano que vem. Essa é a minha expectativa, é para isso que a gente está trabalhando, para que o PSDB possa estar aí disputando o governo do estado com chances de chegar a termos o governador do nosso partido. Maravilha. Também concordo com o senhor, o PSDB está muito, muito quieto no processo pré-eleitoral, tem que estar com a cabeça de fora, senão não vai ser lembrado, e que são coisas da política, e assim funciona a política, e aqui não é juízo de valor, mas eu acho muito estranho o Gelson Merizio no PSDB, como eu acho muito estranho o Napoleão no PSD, os trocaram de partido por circunstâncias diferentes, e faz parte da política. Vamos lá, o Alex, lembrando a gente que não temos deputados federais nem senadores por culpa de partidos daqui, mesmo lançam vários nomes e não faz ninguém, é isso, mas também eu não entendo que seja só isso. O meu grande amigo, também seu parceiro de trabalho, o Fernando Mantel, abraço aos Alexandres e ao grande vereador e parceiro do PSDB, Matias, pelo seu trabalho em frente ao partido, a Câmara de Vereadores. Fernando está louco para sentar naquela sua cadeira ali por uns 30 dias, eu sei disso que ele está louco. Deixa eu só fazer um parênteses, Alexandre, só um pouquinho, rapidinho, para depois eu não me perder também. Eu queria mandar um grande abraço ao Fernando, né, um grande amigo aí, eu tenho uma admiração muito grande, não só por ele, mas muito mesmo pelo pai dele, o ex-vereador Yantes Mantel. Tive a honra e o privilégio de sentar ao lado do vereador Yantes Mantel aqui na Câmara de Vereadores e pude sugar um pouquinho ali de todo esse conhecimento, ele do alto dos seus 7 mandatos, né, naquela forma transparente dele fazer política, e da mesma forma eu vejo esse mesmo brilho no olhar do Fernando, e logo, logo ele também vai ter a oportunidade de ter o privilégio de colocar o nome dele na história da cidade e ocupar uma cadeira aqui no Parlamento blumenauense. E voltar um pouquinho mais com relação à fala ainda, Alex, eu acho que era o nome? Isso, do Alex. Isso. Com relação à fala do Alex, eu acho que os partidos, Alex, fizeram o papel deles, que é lançar opções ao eleitor blumenauense na busca dos seus anseios, na busca dos seus objetivos.
O que eu gostaria de que fosse mudado na eleição do ano que vem é esses candidatos de fora de Blumenau, que vêm aqui numa certa tranquilidade, entre aspas, e buscam o voto do blumenauense e não colocam mais os pés aqui na nossa cidade. Eu sempre faço essa comparação, eu tive a oportunidade, na eleição de 2018, de ir até o oeste do estado, e lá eles são muito bairristas. Lá, a primeira pergunta que eles te fazem quando você vai pedir voto é: da onde é que é esse candidato? Ele é aqui da nossa região? E eu não vejo essa mesma preocupação no eleitor blumenauense. Se nós tivéssemos essa preocupação em elegermos candidatos daqui, em votarmos em candidatos daqui, eu tenho certeza, e quando eu falo daqui, não é só Blumenau, é de todo aqui o Vale do Itajaí, que tem um potencial financeiro, eleitoral muito grande, e a gente acaba dando esse voto de forma muito fácil para candidatos que, infelizmente, depois não sabem vir com a mesma gratidão se colocar à disposição. Então, como eu disse, eu acho que nós temos que fazer essa reflexão e que nós tenhamos, da mesma forma que, no meu ponto de vista, foi errôneo, algumas entidades de classe, aquela campanha dizendo que sem a duplicação da 470 não haveria reeleição, do meu ponto de vista, deveria ter sido um trabalho contrário, né? Vamos eleger o maior número possível de representatividade para nós termos força lá no governo federal, para nós arrancarmos essa duplicação o mais rápido possível. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu, e nós estamos nessa realidade hoje, tendo que tirar dinheiro do bolso dos catarinenses, 300 milhões de reais, para executar uma obra federal, sendo que do outro lado do balcão nós temos obras estaduais de responsabilidade do governo do estado que não são executadas por falta de recurso. Então é complicado. Maravilha. O Edson Lourenço parabenizando o vereador, já falamos aqui. E o Juliano dizendo, mas não do PT, né? Falando sobre as discussões de representatividade. Eu só quero dizer para o Juliano, sem entrar no mérito, mas se a deputada Ana Paula Lima tivesse aquele um votinho que faltou para ela estaria nos ajudando mais do que se a gente não tivesse ninguém, independente do partido que ela esteja, porque ela é de Blumenau e tem um interesse, né, que as coisas aconteçam aqui. Então, enfim, é a opinião do Juliano, a gente respeita. O nosso Diogo Louro também, boa noite a todos, parabéns ao vereador Alexandre Matias pelo trabalho que realiza em Blumenau. O Lucas Anoto parabenizando o vereador, a Bárbara, a Liege também com a gente, e a Bárbara também com a gente. Vereador, vamos lá. A minha lógica da pauta era começar falando de algumas coisas do seu mandato, mas daí o Marco já me atropelou e a gente foi embora. Mas vamos tentar recuperar o prumo aqui. Nesse ano, eu percebi que o senhor encampou uma bandeira muito nova, até literalmente nova, apesar de estar uma coisa que está há muito tempo ali. O vereador Egídio também teve uma participação importante, sobre a questão da municipalização do SESI. Só se falava nisso e deu uma sossegada agora. Eu sempre entendo que quando deu uma sossegada, ou é porque foi para o brejo mesmo, ou porque estão tentando acertar a questão financeira, que era o pênalti, né? Porque está muito claro que há um interesse recíproco das partes, e desde que começou esse assunto, eu sempre falo a mesma coisa. É ótimo, mas é ótimo por quanto? Né? Essa conta que é muito simples, né? Tudo que a cidade precisa é aquilo, mas custa 10 milhões ou custa 10 mil? Né? Então, vamos lá, como é que está a situação da municipalização, do processo de municipalização do SESI, que exige várias triangulações? Olha, Alexandre, eu levantei essa bandeira, né, ainda no final do meu primeiro mandato, e reforcei esse discurso agora no início do segundo, na busca de uma solução para a questão do complexo esportivo do SESI. Vamos entrar aqui na questão do estádio, é óbvio, né? Blumenau, desde que o nosso Aderbal Ramos da Silva, nosso querido Deba, foi colocado ao chão, nós não temos mais um estádio municipal. E isso, obviamente, para os apaixonados do futebol profissional, isso acaba dificultando ainda mais, né, o desempenho e o desenvolvimento do futebol na nossa cidade. Mas, tirando a questão do futebol
de lado, porque o complexo esportivo do SESI é muito mais do que só o estádio de futebol, e eu sempre digo de que as pessoas não têm esse conhecimento, poucas pessoas foram além do campo de futebol, poucas pessoas foram, menos pessoas ainda foram após as quadras do ginásio, aquela parte lá externa, onde tem um grande lago, tem uma tirolesa. Então, a minha proposta é que nós possamos utilizar aquele complexo não só na questão esportiva. Isso já está no DNA do complexo do SESI. Nós precisamos municipalizar aquele espaço para nós explorarmos ainda mais o que aquele espaço pode proporcionar para a nossa cidade. A questão do potencial turístico que o complexo pode proporcionar para Blumenau, a questão econômica, né, a quantidade de eventos que a cidade pode angariar e isso alavancar a questão econômica. Já vista recentemente, em 2019, nós tivemos aqui na cidade, no mês de novembro, Jogos Nacionais da Juventude, onde mais de 11 mil atletas e pessoas que acompanharam vieram para a nossa região e acabou saturando a rede hoteleira da nossa cidade, tendo que alguns desses atletas se hospedar em algumas cidades vizinhas. Então, veja só o quanto alavancou a economia de toda uma região, tendo aquele complexo. Imagine se aquilo ali fosse municipal, né? As parcerias que poderiam ser feitas, e isso foi também uma linha de atuação do município, que acabou nos levando até Brasília para conversar lá com o secretário nacional de esporte de alto rendimento, o ex-atleta de handebol Bruno Souza, que conhece a realidade do complexo esportivo do SESI, colocou à disposição a estrutura da secretaria para fazer uma parceria, caso seja municipalizado aquele espaço, para também utilizar aquilo ali como polo de treinamento de modalidades olímpicas. Enfim, são uma variedade de opções que pode ser feita ali. Pode ser feita uma parceria público-privada para poder abrilhantar e melhorar a entrada da nossa cidade ali pela rua Itajaí. Enfim, são várias as hipóteses. E com relação ao momento em que se encontra essa negociação, é uma negociação imobiliária, né, de grande volume. Então, como toda a negociação imobiliária, existem interesses. Existe o interesse da Fiesc em ser ressarcida um investimento que aconteceu ali, e existe também uma vontade da prefeitura em adquirir aquele espaço, obviamente, dentro de uma realidade financeira que a prefeitura vem enfrentando, dentro de uma realidade financeira pós-pandemia. Então, também tem que ser feito todas as movimentações com muita responsabilidade, com muita cautela, e isso o nosso prefeito Mário e a nossa vice Maria Regina têm feito com maestria, né? Analisar o cenário, não colocar os pés pelas mãos, fazer a proposta dentro do que efetivamente a prefeitura tem condição financeira de se responsabilizar. Agora, claro, nós temos algumas peculiaridades com relação àquele centro esportivo. Por exemplo, não é de conhecimento de todos, mas aquele terreno onde hoje existe o complexo esportivo do SESI, ele foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Blumenau na década de 70 e doado logo em seguida para a Fiesc construir um centro esportivo Bernardo Wolfgang Werner. Então, aquele terreno ali, o espaço, o território, ele ainda é da Prefeitura, né? Não é da Fiesc. A Fiesc é responsável pelo que foi imobilizado ali. Mas também é importante nós lembrarmos, Alexandre, que existe muito recurso público ali. Tem recurso federal ali, tem recurso estadual ali, tem recurso municipal. Então, é nesse momento que se encontra, né, essa análise criteriosa dos números, para que se possa chegar nesse denominador comum. Vereador, mas assim, o senhor não vai falar isso, mas eu posso falar, virou um elefante branco para a Fiesc, porque a Fiesc, com toda, né, a situação econômica do país, com a retirada também de dinheiro que ia para o Sistema S, ela está focando na área educacional e tirando a questão do lazer, do esporte, é uma política da Fiesc, né, isso está claro.
os valores já foram apresentados. E, de novo, qualquer negociação, né, vereador? Negociação na nossa casa, né? Se tu tem 10 e o cara pede 100, tu já vai procurar outra casa, né? Então, eu quero saber, hoje o senhor está ali acompanhando, o senhor também conversa com o prefeito Mário, o senhor está liderando esse processo e tal. Hoje, daquela brincadeira de criança, o senhor tem filho pequeno, está mais quente ou está mais frio? Olha, eu digo que as vontades, elas permanecem ainda de igual quantidade, vamos dizer. A prefeitura continua querendo muito realizar o negócio, assim como eu percebo que a Fiesc também alterou o seu objetivo, né? Eu me lembro ainda, quando mais novo, das Olimpíadas da indústria, que se utilizavam daquele espaço, uma grande quantidade de funcionários da indústria vinham das mais variadas regiões do país e faziam ali a sua congregação, o seu momento ali esportivo. E hoje o que eu percebo é que a Fiesc mudou, ajustou as suas velas para a questão educacional, né? Então, como você falou, eles não estão mais utilizando todo aquele espaço na plenitude do que ele foi proposto e construído. Então, por isso que eu digo, existe sim a vontade das duas partes em selar o acordo. Agora a gente precisa, primeiro, ter uma avaliação fidedigna do que quanto efetivamente vale aquele espaço e também, obviamente, levar em consideração a questão financeira da prefeitura e honrar esse compromisso, de que forma vai ser feita essa aquisição. Então, está nesse momento, né, de se tentar chegar nesse denominador comum. E lembrando para a prefeitura, claro que, num primeiro momento, todo mundo quer um espaço desse, tem aquela piscina maravilhosa, todo mundo quer para a cidade, mas não é só o dinheiro que a prefeitura tem que aportar, é uma responsabilidade que hoje a prefeitura não tem, né? Ela vai ter que manter as coisas, tudo, e não é uma situação fácil, ainda mais para as prefeituras gargaladas do jeito que são. Vereador, bem rapidinho, nessa conversa toda, nesse pacote, o que tem de concreto numa eventual transferência não, da sede da Câmara funcionar nesse espaço? Isso é concreto ou é só boato? Não, assim, eu não participei em nenhum momento de qualquer tipo de conversa nesse sentido. Eu acredito e defendo desde o meu primeiro mandato de que a Câmara deveria ter um espaço próprio, né? No meu ponto de vista, a Câmara de Vereadores hoje, ela não é atrativa para o público que queira participar, que queira interagir com a Câmara de Vereadores, seja pela questão de logística, seja até mesmo pela questão de estacionamento. É difícil, né, de você vir até a Câmara de Vereadores e poder interagir com o Legislativo blumenauense. Agora, eu defendo de que se utilize um espaço público, um terreno público, para poder se concretizar esse sonho, vamos dizer assim, da casa própria do Legislativo blumenauense. Né? Não vejo a possibilidade, no meu ponto de vista, acho desnecessário de que seja adquirido um terreno para depois ainda ter mais um gasto para imobilizar essa nova estrutura. Agora, se poderia ser ali, do meu ponto de vista, poderia, né? Mas tu me perguntar, existe alguma coisa concreta com relação a isso? Nenhuma conversa que eu participei se cogitou essa hipótese. Maravilha. Então vamos aqui rapidinho para conseguir a gente fechar no tempo. O Álvaro Santos acompanhando, a Sandra parabenizando o vereador, o nosso Newton Spengler, o Tico assistindo. Obrigado, Tico. Vereador, tem mais uma coisa sobre a atuação na Câmara de Vereadores. O senhor é relator da CPI do transporte coletivo de Blumenau. Esses dias, e aqui não tem juízo de valor, eu escrevi nesse sentido, que essa CPI vai caminhando para consolidar o que a administração municipal quer, né, passa para a comunidade o que ela entende do que está certo. De novo, aqui não tem juízo de valor algum. O senhor é o relator, né? A CPI, o senhor estava me falando antes, tem 4 meses, mais um período prorrogável, mas não tem fôlego para avançar. Então, uma CPI que
que apesar nasceu natimorta, né? Então eu não vejo muito. Como é que o senhor está pensando, o que já está na sua cabeça para fazer esse relatório, lembrando que o senhor, vocês ouviram praticamente todo mundo que tem que ouvir. A gente tem feito um trabalho bem interessante com relação à CPI do transporte, porque, primeiramente, voltando um pouquinho, Alexandre, a gente precisa lembrar, né, de tudo que acontecia no transporte aqui da cidade de Blumenau, antes desse período que nós estamos. Né? Nós tivemos um momento de muita dificuldade no ano de 2015, quando nós tivemos 9 paralisações ao longo do ano, sendo que a próxima ao Natal ali durou 13 dias, né, sem nós termos a possibilidade de se utilizar o transporte coletivo na nossa cidade. Então, nós analisarmos e fazermos essas comparações nesse momento, do meu ponto de vista, não são muito benéficas. Né? Se nós fazemos uma CPI para olharmos para trás, no que isso vai melhorar o transporte das pessoas que estão lá no ponto de ônibus nesse momento? Nós temos que, sim, olharmos para frente. Né? Até parafraseando aí, fazendo um comparativo com o ônibus, né? O ônibus tem um para-brisa grande e um retrovisor pequeno. Né? Se você fica atento só ao retrovisor, querendo olhar para trás e exorcizar cadáveres, você não vai conseguir planejar o transporte coletivo da cidade como nós precisamos. É claro, muito já se avançou. Hoje, o usuário do transporte ele pode ir para o ponto tendo a certeza e a segurança de que o ônibus vai passar naquele horário pré-estabelecido. Temos muito que melhorar, sem sombra de dúvida. Né? Ainda mais agora, nesse momento de pandemia. Nós temos que melhorar bastante. Mas nós temos que repensar um novo modelo de transporte da cidade de Blumenau. Isso ficou evidente nas nossas reuniões da CPI. Não se tem mais a possibilidade do transporte coletivo ser autossustentável, né? Só conseguir sobreviver com o valor da passagem. Isso não é uma realidade de Blumenau. Isso é uma realidade do mundo. Né? Blumenau, graças a todas essas gestões, conseguia até então fazer o transporte coletivo e se utilizar apenas da passagem de ônibus para sustentar todo esse sistema. Mas, infelizmente, com a caída vertiginosa do número de usuários, infelizmente hoje não se pode mais. E é necessário fazer o repasse à empresa para que o serviço possa continuar funcionando. Então, isso precisa ser montado para frente, né? De que forma que o blumenauense quer esse transporte coletivo da nossa cidade. Eu acho que esse é o ponto, é o cerne da CPI nesse momento, é nós podermos utilizar esse espaço e essa visibilidade para projetarmos o futuro, para melhorarmos ainda mais o transporte da nossa cidade. É isso que eu imagino que o cidadão que está nesse momento no ponto espera da Câmara de Vereadores, dessa CPI e também da gestão municipal. Como eu sempre digo, o senhor falou bastante pertinente, vou usar uma frase que o ex-prefeito Napoleão Bernardes usava, que era uma janela de oportunidades. E eu entendo que Blumenau perdeu essa janela de oportunidades, mas lá atrás. Agora eu também concordo que Inês é morta, não adianta, né? Blumenau teve a oportunidade de fazer 2 CPIs, não fez, e agora já passou o trem, enfim. O Marco da Associação do Concórdia, que é bastante atuante, ele faz uma questão, ele relata que o senhor é bastante atuante também, ele faz uma questão pontual, Marco, me peço desculpa, Marco, nós estamos no final da entrevista, e eu não vou desviar por uma questão que é importante da comunidade, sem dúvida, mas certamente o vereador está atento a essa discussão. Vereador, a gente falou muito sobre representatividade política em Brasília e tal, e o senhor está ali se ensaiando, né, para ser candidato a deputado federal. Não pode falar candidato, é pré-candidato, mas o senhor está se ensaiando. É isso mesmo? Como é que o senhor desenha esse processo? O senhor tem se manifestado, toda a oportunidade que o senhor fala, o senhor lembra dessa questão, claro, se posicionando no tabuleiro eleitoral. É isso mesmo? Olha, Alexandre, eu tenho me posicionado, como você disse, sempre relembrando o trauma que é para Blumenau não ter essa representatividade lá na capital federal. E, obviamente, na eleição do ano que vem, se for o entendimento do partido a nível estadual, se for o entendimento do partido
do partido a nível municipal, eu coloquei o meu nome à disposição na executiva municipal como um soldado do partido para disputar a eleição do ano que vem. E dentre os cargos, né, as possibilidades, eu tenho mais simpatia por deputado federal, justamente por ver a necessidade que Blumenau tem de ter uma pessoa lá em Brasília para poder representar a vontade do povo blumenauense, da região aqui do Vale do Itajaí. Então, se você me perguntar, né, se eu tivesse a possibilidade de escolher, eu escolheria disputar uma vaga à Câmara dos Deputados. Mas estou à disposição, assim como outros nomes, né? O meu partido, graças a Deus, tem nomes excelentes aí para disputar a eleição do ano que vem, aqui pela nossa cidade, pela nossa região. Apesar da nossa vice-prefeita, Maria Regina, já ter declarado que ela não tem a intenção, ela é sempre um nome lembrado por ser mulher, por ter feito um grande trabalho enquanto secretária municipal de saúde e por ainda mais agora na qualidade de vice-prefeita de Blumenau, ao lado do nosso prefeito Mário Udebrand, vem desempenhando um excelente trabalho, então ela é sempre muito lembrada, assim como também o ex-vereador Silvio Zimmermann, o ex-vereador Jens Mantel, o ex-senador Dalírio Beber, né? Eu acompanhei a entrevista do intendente da Vila Itopava, o Índio, também é um nome que sempre é muito lembrado por toda a atuação política dele, que não é de hoje. Então, nós tem o ex-vereador, que foi candidato a deputado federal na última eleição, meu querido amigo Dr. Marco Antônio Van Rovski. Então, nomes não faltam. O que a gente precisa, obviamente, é definir. Eu imagino que o partido aqui de Blumenau deva ter um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal, para que nós possamos trabalhar esses nomes aqui na região em busca aí desses objetivos. Como eu disse, o PSDB é grande, o PSDB tem história e a gente vai poder também contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Maravilha. Vereador, entrevista boa que passa rápido, passou uma hora voando e eu tenho uma preocupação com o Fernando Krieger, que é o nosso produtor, para fechar em 1 hora por conta do Instagram, e eu nunca respeito essa minha preocupação, porque acabei estourando aí 3 minutos. Por outro lado, eu quero lhe dizer que o senhor já pode ir para casa tranquilo, que o trânsito já baixou aí na região ali da saída da Câmara, e eu quero, então, aqui lhe agradecer do fundo do coração aí a sua deferência com a gente, parabenizá-lo pelo seu trabalho e colocar o Informe Blumenau à sua disposição. Alexandre, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, tenho uma admiração pessoal muito grande por ti, né? A gente sempre conversa aí nos bastidores, nós temos pessoas em comum, né, que nos querem muito bem, então a gente sabe, e eu tenho um apreço muito grande também pelo teu trabalho, enquanto profissional que és, e me coloco sempre à disposição, né, de você, para a gente poder levar essas informações aí ao povo blumenauense. O nosso trabalho na Câmara de Vereadores é excepcional, essa oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa atuação na Câmara, do que a gente tem batalhado, do que a gente tem trabalhado, e como eu sempre digo, o meu único objetivo é o desenvolvimento da cidade, é a gente fazer Blumenau cada vez mais forte. Obrigado de coração. Maravilha, eu que lhe agradeço muito, né, dizer para todos que nos assistiram também, deixar meu agradecimento profundo, muita gente acompanhou a entrevista com o vereador, lembrando que essa entrevista já está na capa do site, já fica no nosso Facebook, já vai para o Instagram, já vai para o YouTube, então se você não conseguiu acompanhá-la toda, ou não conseguiu acompanhá-la, vai lá, dá uma olhadinha, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem do vereador Alexandre Matias. Amanhã, terça-feira, tem entrevista com Danúbia, ela vai entrevistar o bispo aqui de Blumenau, Dom Rafael, vai ser um bate-papo bem bacana, nossa Danúbia de Souza fazendo perguntas que nunca foram feitas. Obrigado pelo carinho da audiência, tenhamos uma grande semana, tomara que o sol volte a brilhar, todo mundo queria muita chuva, mas agora deu, estamos virando sapo, vamos ver se retomamos a nossa vida, estamos quase no final de outubro ainda nessa temperatura. Grande abraço a todos, vereador, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima segunda-feira. Beijo no coração de todos, obrigado pela audiência.